palavra com os irmãos. Nilson, tem que ligar a TV e botar no HD 2. Deu pane? Estamos sem hoje. Desarmou então lá. Não, aí tá o mesmo disjuntor de desarmo, acho. Então, meus irmãos, hoje vocês estavam acostumados com o telão, então vocês vão ter que pegar o celular na mão aí, ou a Bíblia, para me acompanhar no texto. Nós vamos fazer leitura no texto de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, nós vamos fazer leitura do verso 33 ao 36. Passagem bem conhecida, bem cantada. Aliás, acabamos de cantar esse trecho das Escrituras. Romanos, capítulo 11. Romanos 11, verso 33 ao 36. Vamos falar sobre somente a Ele a glória. Olha que beleza. Acabamos de louvar o Senhor. Você já acabou de cantar a pregação aqui. Romanos, então, capítulo 11. Todos acharam? Amém? Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua santa palavra. Agora nesse momento, Senhor, nos dá essa oportunidade, Senhor Deus, de juntos aqui cultuar ao Senhor e juntos poder aqui ouvir a tua palavra, mencionar a tua palavra e aprender mais de ti, conhecer mais o Senhor, Pai. Pai, o nosso pedido nessa noite é que o Senhor torne a nossa mente nesse momento cativa, Senhor Deus, do teu Espírito Santo, possa trazer para nós a iluminação, Senhor Deus, desse texto, que possamos sair daqui com boas aplicações para a nossa vida, no nosso cotidiano do dia a dia, Pai. Assim eu peço que o Senhor use a minha vida segundo a tua bondade, segundo a tua graça, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós estamos dando sequência e hoje é o último ponto dos 5 solas. Talvez seja algo inédito para alguns irmãos que aqui nos visitam nessa noite, mas eu quero tentar ser o mais claro possível e mais simples possível para que vocês possam entender e compreender sobre o que vamos estar falando nessa noite. Como nós louvamos hoje aqui no final, agora nos últimos 4, no quarto louvor, antes da ministração a gente louvou a Ele a glória, e foi exatamente esse trecho, né, que a gente vai ministrar e preparar e falar sobre a glória de Deos. Um dos 5 solas da Reforma Protestante, o primeiro dele é somente a fé, não nessa sequência, mas o primeiro é somente a fé, depois somente a Escritura, somente Cristo e somente a graça, e hoje só a Escritura, a gente fala, né, em latim, mas é somente a Escritura. Ou seja, meus irmãos, esses 5 pontos, esses 5 pilares aqui, são o que norteiam a nossa base de fé. Esses 5 pilares, talvez você nunca ouviu falar, como eu falei, porque são coisas que hoje em dia, quem sabe, até caiu da moda um pouco. As pessoas falam, não, mas isso aí não importa. Isso é importante para nós, relembrar de onde nós somos hoje evangélicos, dito evangélicos protestantes. Por que nós professamos a fé e nós hoje não estamos coligados com a Igreja Católica Romana? Por que nós não estamos coligados hoje? Porque lá, há anos atrás, mais ou menos 507 anos atrás, um homem chamado Martim Lutero e tantos outros, como também vieram outros reformadores, como João Calvino, sendo um deles de referência para nós, foram homens que viram coisas erradas, e não, irmãos, que a igreja não tenha coisas erradas e que nós não precisamos melhorar, por isso que nós precisamos voltar para a Escritura sempre. Mas eles viram que as coisas eram absurdamente erradas. Então eles, naquele momento, eles falaram, não, a gente precisa voltar à Escritura. A gente precisa voltar a entender que a salvação é mesmo somente pela fé. Que eu não preciso pagar uma penitência para ser salvo. Mas Jesus pagou o preço pela minha salvação. Nós precisamos entender que é somente pelas Escrituras que nós somos guiados. Ou seja, está escrito, não está escrito, eu não posso inventar algo. Eu não posso falar hoje para você, falar assim, ó irmãos,
só quem está aqui de camisa preta hoje vai para o céu. Ou ao contrário, não, preto é do inimigo, ninguém vai para o céu de preto. Só vai quem usa branco. Tem uma seita religiosa que fala isso, espiritismo. Só de branco. Usou preto, já o encosto está em ti. Não, meus irmãos. Não, se fosse assim, meu Deus, né? Mas enfim, então é somente a Escritura. Eu não posso tirar isso da minha cabeça, inventar algo. É somente a Escritura. O outro ponto, somente Cristo. Não há um meio, outro caminho, não há outra pessoa, não há ninguém que possa levar a Deus a não ser Jesus Cristo. É somente Ele, através dEle, do sacrifício dEle na cruz, que nós somos salvos. É somente esse sacrifício que é aceito por Deus. O sacrifício de Jesus, seu Filho. E somos salvos somente pela graça. Não há nada que nós possamos fazer. Não há nada, como falei, nenhum sacrifício, nada. Foi pela graça que nós fomos salvos, alcançados pela graça de Deus. E graça é de graça, não se paga nada. Aí hoje então falamos sobre somente a Deus a glória. Ou seja, somente a Deus a glória, meus irmãos, é o que fecha esses 5 pontos. Todas essas coisas vêm de Deus. A fé vem de Deus. As Escrituras vêm de Deus. Cristo, Filho de Deus, veio da onde? De Deus. Deus enviou o seu Filho. Somente a graça de Deus que veio sobre nós. Então, hoje, somente a Deus a glória por todas essas coisas. O título desse tema dessa noite, meus irmãos, é: as celebridades do mundo gospel estão roubando a glória de Deus. E eu quero abrir aqui uma ilustração para os irmãos imaginar algo comigo. Imagine uma grande orquestra. Quem já viu uma orquestra? Todo mundo acha que já viu, né? Uma grande orquestra se preparando agora para fazer a sua apresentação, onde cada músico toca o seu instrumento, e cada músico ali se prepara. Agora imagine você chegando no momento da preparação, da apresentação dessa orquestra. Um está tocando violino, o outro está tocando a percussão, ou a bateria, o outro está tocando um baixo, outros instrumentos de sopro. Então aquilo parece um caos, parece uma bagunça. Às vezes a gente está ensaiando aqui o louvor para a igreja, aqui para a gente adorar com os irmãos, e nós estamos aqui no ensaio, e no momento de ensaio o baterista sempre gosta, né, vocês não sabem, eu vou contar para vocês hoje. Nós estamos aqui, o Fernando está afinando o baixo, nós estamos acertando as coisas, e o baterista, pá. Para ele é ótimo, ele está ali treinando, né, mas para nós é um caos, porque aí o Fernando quer afinar o violão, não dá, porque o barulho da bateria atrapalha no afinador. O baixo não dá, e a gente quer pensar, e às vezes está aquele barulho fora de tempo do que a gente está fazendo. Agora, quando é colocado na música, aí fica legal, a gente fala, está no ritmo, leva até o ritmo da música. Então, meus irmãos, imagina uma orquestra agora se preparando, o caos que seria, um tocando bateria, o outro tocando isso, outro tocando aquele. Agora então, meus irmãos, isso seria irritante, mas agora quando o maestro sobe, organiza a orquestra, e ele sobe e levanta a batuta dele, aquela baquetinha, quando ele levanta a batuta dele e orquestra aquela música, cada um toca no ritmo certo e orquestrado e junto, fica lindo, meus irmãos, fica emocionante, fica legal, fica algo que toca mesmo, que a gente vê que é uma arte maravilhosa. Agora, já pensou no meio disso tudo, um músico fala, não, eu acho que o meu instrumento é mais importante, e eu vou me destacar. E eu vou aumentar o volume aqui, que o meu tem que aparecer mais. Ele acaba com a orquestra, ele acaba com aquela apresentação, ele acaba com aquilo ali, porque ele está pensando individualmente, e a música que era bela, agora acaba ficando feia, fica até ruim de se ouvir. Então, esse maestro, quando ele conduz as coisas, e todos eles agora seguem como o maestro está ordenando, fica lindo, fica maravilhoso. Agora, se todos eles agora seguem o maestro, tu pensa quão maravilhoso fica, meus irmãos. Pensa na beleza. A igreja também é como essa orquestra. A igreja de Cristo é como essa orquestra, e Deus é o maestro. É Ele que nos conduz. Então, por isso, quando nós tiramos os olhos de Deus, tiramos a glória de Deus, e ficamos individuais, a obra de Deus, a orquestra perde a harmonia. Então a igreja é essa orquestra, e o maestro é Deus.
Quando Deus está no centro, a coisa fica linda e maravilhosa. Mas quando Deus não está no centro e os holofotes estão voltados para pastores, líderes, músicos, gospel ou não gospel, já pensou, meus irmãos? Tudo se desestrutura porque foca no homem. E quando se coloca o homem, é igual hoje, você fala assim, não, eu vou lá hoje, não é que você deva odiar pastor, meus irmãos, não é isso. Orem por mim, amem a mim, mas não idolatrem a mim. O problema é que às vezes as pessoas estão idolatrando alguém. Falam, não, eu vou lá porque é o fulano que vai ministrar hoje. Eu vou lá porque é o ciclano que vai hoje. Eu vou ali porque isso é natural, porque o coração do homem é uma máquina de fabricar ídolos, já dizia João Calvino. Tudo que a gente puder fabricar um ídolo para nós, a gente fabrica. E a gente vê no decorrer da história, que até o povo de Israel fez isso. Enquanto Moisés se afastou por um tempo, eles fabricaram um bezerro de ouro para adorar. Então, meus irmãos, a glória deve ser somente de Deus. Então, quando a gente tira Deus do centro e coloca homens, líderes, mulheres, num pedestal de adoração, e é o que acontece nos dias de hoje, infelizmente ainda acontece, a glória que deveria ser de Deus, exclusivamente de Deus, é roubada. E durante a Reforma Protestante, algumas coisas assim aconteciam. Essa desarmonia era evidente, o culto ao Papa, por exemplo. O Papa, hoje ainda muitos consideram infalível. Se ele falar que é verde, é verde. Se ele falar que a grama é rosa, vai ser rosa. E não é, ele não é infalível, infalível é só Cristo. Infalível é a palavra de Deus, por isso esses 5 solas somente a Escritura. Mas naquela época, então, era levado isso, essa ideia era colocada. Então assim, a autoridade da Bíblia, da Escritura, era suprimida em reverência a homens. Era isso que acontecia naquela época, e hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. Então naquela época os reformadores Martim Lutero, João Calvino, denunciaram esta centralidade em figuras humanas, em homens. Falam, não, vocês estão concentrando, e não era só o problema das estátuas, e outras coisas que a gente fala, se idolatria, a gente já pensa numa estátua de gesso. Não era isso. A idolatria se dava por adorar a homens, por colocarem homens no centro, onde só Deus pode estar no centro da glória. A glória é dele, totalmente dele. Então esses homens agora se voltaram, na Reforma Protestante, meus irmãos, se voltaram a isso, se revoltaram, protestaram contra isso. E um deles, o João Calvino, escreveu, os homens desviados pela superstição, prostraram-se diante de ídolos, ao mesmo tempo em que transferem a honra de Deus para homens mortais. Nenhuma criatura humana deve ser elevada ao lugar que pertence exclusivamente a Deus. Somente a Deus a glória. Nenhuma criatura. E hoje nós vivemos algo semelhante, meus irmãos. A idolatria não desapareceu, ela só mudou de tempo, ela só mudou e se adaptou às novas configurações da nossa cultura. Então antes, às vezes hoje, o mundo evangélico, principalmente gospel, meus irmãos, que antes, ou quem sabe até hoje julga, né? Fala, aqueles lá estão adorando uma estátua. Mas quantos estão adorando um homem? Quantos estão adorando uma mulher? Uma líder religiosa? Mas não, eu não durmo sem primeiro ouvir a oração do fulano de tal. Eu não vejo outra pregação a não ser do Beltrano de tal. Glória a Deus que seja um homem centrado na palavra de Deus. Mas veja que se nós começar a idolatrar, nós estamos fazendo a mesma coisa que eles faziam lá atrás na Reforma, e a mesma coisa que alguns fazem hoje. Então o que passa de amor acaba se tornando uma idolatria, ou dando adoração a quem não é devido. E isso acaba sendo uma devoção desmedida, então, meus irmãos. Então não é raro ouvir as frases como, eu sigo aquele pastor porque ele tem mais visão espiritual. Não, eu sigo aquele pastor porque o cara tem uma visão super espiritual. E ele é igual a você, é igual eu. Eu sou igual a você. É porque Deus me separou para algo, meus irmãos, como pode separar você também. A diferença que eu falo e você escuta, você estar falando aqui, eu sentado aí ouvindo e Deus te usando. Somos instrumentos, ferramentas, onde Deus conduz a palavra dele para aplicar para nossas vidas. Então são iguais, mas muitas vezes então são enganados e falam assim, olha, aquele lá tem mais visão, esse ali eu sinto mais, ele tem algo diferente. Ou alguns dizem assim, se o meu líder disse é verdade. Se eu dizer para você, como eu falei hoje, que quem está de preto não vai para o céu,
O primeiro que não vai sou eu, que já estou de preto, né? Mas vejam só, meus irmãos, aonde que vocês vão tirar base para isso? Você fala, não, o que o pastor falou está errado. E vocês têm todo o direito de, quando eu descer, vocês falam, não, pastor, está errado. Porque na minha Bíblia não diz nada de cor aqui. É só lá a Escritura. Você precisa conhecer, para não ser enganado, mas muitos são enganados, irmãos, que pensam, já que o meu pastor disse, já que o líder disse que é assim, e não é. Precisa ter base bíblica, precisa ter base, precisa ter sustentação na palavra de Deus. E esse tipo de dependência revela então um perigo, colocar líderes humanos em lugar que pertence somente a Deus. A idolatria, pessoas, ela prejudica a saúde espiritual da igreja. Porque quando nós estamos focados em um líder espiritual, ele começa a receber a glória que pertence a Deus, e a verdadeira adoração é corrompida. Então a adoração verdadeira não pode ser corrompida. Deus nos alerta sobre isso em Isaías 42:8, que diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra. Não darei a minha honra e nem a minha glória às imagens de escultura. Toda a glória deve ser dirigida exclusivamente a Deus. Quando desviamos essa glória para homens e mulheres, estamos roubando então o que pertence a Deus, o que é de Deus, o que pertence ao Criador. Quando colocamos a criatura à frente do Criador, ou acima do Criador. Um escritor chamado John Stott enfatiza que a glória de Deus é o propósito final de todas as coisas. Toda a criação deve refletir e exaltar, engrandecer a Deus. Toda a criação, tudo. Isso inclui a igreja e seus líderes. Isso inclui nós, membros da igreja de Cristo. Quando uma comunidade então exalta uma pessoa acima da mensagem do evangelho, ela perde o foco na sua missão, meus irmãos. Ela perde o foco e substitui o Criador, como eu falei, pela criatura. Hoje então muitos tratam pastores e líderes como gurus espirituais ou celebridades, e nós vemos muito isso hoje por causa da internet, por causa da divulgação no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então a gente vê muito isso. Então a gente precisa pedir discernimento para Deus, para a gente não cair nessas ciladas, não cair, ser enganado por esses gurus ou celebridades espirituais. E quando vê, a gente está idolatrando uma pessoa, está adorando, não dorme mais sem ouvir aquele fulano, e talvez dorme sem fazer uma oração, dorme sem falar com Deus pessoalmente, dorme, quem sabe, sem ler um versículo que seja, ou sem tirar um pouquinho do teu dia para Deus, para a glória de Deus. Embora essas ferramentas como a internet, meus irmãos, seja algo bom, para levar, como a gente está fazendo agora uma transmissão, levando o evangelho, ampliando para outros lugares, como teve aqui a visita dos pastores americanos esse tempo atrás, e um deles estava assistindo lá nos Estados Unidos. Então pode estar assistindo lá na Itália, pode estar assistindo em vários lugares, mas nós precisamos ter discernimento do que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos seguindo, daquilo que nós estamos se alimentando. Então em Romanos 11, 33 e 36 ao 36 ali, Paulo nos oferece a resposta, e uma resposta poderosa a esse problema. Ele encerra a sua reflexão ali teológica, aqui falando em Romanos, agora em Romanos 9, de 9 a 11, ele encerra ali essa reflexão toda teológica com uma doxologia. E eu te explico o que é uma doxologia. Um cântico de adoração a Deus, que é esse trecho, é um cântico de adoração a Deus. A doxologia é isso, então é um ápice. Ele foi falando sobre tudo aquilo que Deus estava direcionando ele no capítulo 9, 10 e 11, então ele finaliza nesse ápice de adoração. Então onde Paulo aborda aqui no capítulo 9 e 11, ele fala sobre os planos soberanos de Deus para a salvação de judeus e gentios. E após explorar então o ministério da rejeição temporária de Israel, que ele fala ali em Romanos 9, Romanos 10 e 11, ele cita sobre essa rejeição temporária, que Deus rejeita Israel, e fala sobre essa rejeição ser um plano divino para a salvação dos gentios, que fala que Deus veio para aqueles, os seus, mas os seus não quiseram. Então Paulo agora conclui com os caminhos de Deus, que estão além da compreensão humana.
ele se entrega aqui a uma adoração, dizendo que essa percepção leva ele a louvar a Deus com fervor, que ultrapassa a lógica da esfera da adoração. Já fez isso, meu irmão? Já adorou a Deus? Ou já teve aquele momento que tu adorou a Deus, que você não conseguiu nem compreender a profundidade daquilo, e tu falou, glória a Deus, Senhor. Glórias a Ti, Pai, porque eu não consigo compreender. Eu sou limitado, mas glórias a Ti, Pai. Glórias eu te dou, porque eu não sou limitado, mas Tu não é limitado. Tu é ilimitado. Então, Paulo agora entende isso, meus irmãos, e ele entra numa esfera de adoração, e fala somente a Deus a glória. Então aqui eu entro nesse texto, meus irmãos, para nós ver esses versículos ponto a ponto, e a ideia central para nós essa noite é a supremacia de Deus, exige a nossa devoção exclusiva a Ele, rejeitando a devoção a figuras humanas. Este é o ponto central, a ideia central. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui, a profundidade incompreensível de Deus. Romanos 11:33 diz assim: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicável são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Esse trecho dessa adoração de Paulo, dessa doxologia, com um profundo reconhecimento da riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus, essas palavras nos levam a contemplar quão incomparável é a grandeza do Senhor. Você já parou? Então Paulo aqui para pensar e fala assim, quão incomparável é a grandeza do Senhor, colocando então Ele no centro da nossa adoração e confiança. É isso que o Senhor espera de nós, que nós colocamos Ele no centro da confiança e da adoração da nossa vida. Então Paulo aqui chama nós a uma exortação poderosa contra a idolatria humana, que demonstra que somente Deus é digno. Aqui Paulo demonstra que somente Deus é digno de todo o nosso louvor, somente Ele é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Nesse contexto então nós vamos explorar 3 dimensões apresentadas por Paulo: a riqueza, nesse versículo ali, a sabedoria e o conhecimento de Deus. A palavra riqueza aqui, meus irmãos, reflete a abundância da graça e da misericórdia de Deus. É o primeiro ponto aqui então. A riqueza, ela reflete a abundância da graça e da misericórdia de Deus, reveladas através do Evangelho. Em Romanos 2,4, Paulo já havia falado sobre essa riqueza da bondade, da paciência, da longanimidade de Deus, sobre essa riqueza da sua glória. Essa riqueza não são materiais, mas sim espirituais. Quando fala-se da riqueza de Deus, a gente pensa que é ouro e prata, né? Venha para o meu bolso. Mas não é isso. Está falando sobre a paciência de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a longanimidade de Deus. Essas riquezas espirituais manifestam no plano de salvação que Deus revelou para nós. Então são as únicas riquezas que realmente satisfazem o ser humano. Nós podemos ter várias riquezas, e muitas riquezas, a gente já falou sobre isso aqui, na igreja a gente já falou, sobre pessoas que são milionárias, trilionárias, têm tudo, e quando as pessoas, quem sabe o psicólogo que vai tratar, fala assim, olha, ou a família, fala alguém da família, fala, olha, tu deve ser grato, por que tu quer se matar? Por que tu está com depressão? Olha tudo que tu tem, olha quantas casas, olha quantos carros, olha a tua conta. E a pessoa fala, não, mas eu não tenho nada. Há um vazio profundo no seu peito, porque falta o principal. As riquezas que vêm do Senhor, essa nos satisfaz. Essas riquezas são as que satisfazem o nosso coração, que satisfazem a alma humana. Então as riquezas de Deus são inesgotáveis, porque estão enraizadas no ser infinito de Deus. Quando os cristãos começam a centralizar a fé em líderes, quando nós começamos a centralizar nossa fé em líderes, seja por admiração ou dependência, quem sabe, nós estamos negligenciando a glória de Deus que pertence só a Deus. Nós acabamos abrindo mão da glória de Deus e colocando o homem no centro. E um líder pode sim ser um instrumento na mão de Deus, não que ele não possa ser um instrumento, mas ele é apenas um instrumento usado por Deus.
E essa é a fonte da riqueza do Senhor. Ele poderia usar anjos para ministrar a palavra dele. Imagine, meus irmãos, como seria hoje se no Treviso nós anunciássemos a semana, domingo às 19 horas, o anjo do Senhor vai pregar na igreja de Treviso. Acabou. Não tinha vaga no estacionamento. Não tinha vaga nas cadeiras, meus irmãos. De tanta gente que ia ver, porque era um anjo. Era algo que eu nunca vi, um anjo, imagina. Só que Deus não escolheu anjos. Ele escolheu nós para ser usado como instrumentos para a sua glória. Nós, incapacitados, que Ele capacita. Ele escolheu a nós. Então, meus irmãos, nós somos instrumentos usados para a glória de Deus. Então assim nós precisamos perguntar a nós mesmos, será que estamos buscando satisfação no Senhor? Ou nós estamos limitando a glória de Deus nas ações humanas? Em líderes humanos? Segundo ponto, a sabedoria de Deus refere-se à sua habilidade de orquestrar. Vai falar sobre a sabedoria de Deus agora aqui nesse verso. Paulo fala ali, né? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. A sabedoria de Deus é o que habilita essa orquestra. O que tem como os melhores meios, como Deus usa os melhores meios para cumprir e alcançar os seus propósitos. É Ele que vai nos orquestrando, por isso que a igreja é comparada a um corpo que tem os seus membros, e esses membros precisam caminhar orquestradamente de acordo com a vontade de Deus. Porque se um pé ficar para trás, o corpo não vai. Se uma mão ficar no bolso, a outra cansa, porque ela está sozinha, esse braço vai cansar. Então as mãos precisam estar em movimento. O corpo inteiro precisa estar em movimento. Precisa estar envolvido. Então em Romanos 8:28, Paulo já havia afirmado que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo já tinha afirmado isso. Então, a profundidade agora da sabedoria de Deus. Agora ele leva então a ideia, exaltando a sabedoria de Deus. Que para nós somos limitados, não entendemos muitas vezes, que transcende até o nosso entendimento a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Como Paulo, talvez quando falou todas aquelas coisas ali, Romanos capítulo 9, 10 e 11, que ele cita até finalizar aqui, muitas coisas talvez ele não entendeu. A profundidade, mas ele falou, Senhor, a Ti seja a glória. João Calvino ressalta que a sabedoria de Deus é tão profunda, que nenhum de nós, em nossa limitação, pode compreender plenamente os seus caminhos. Ele não é apenas sábio em seu propósito, mas em cada detalhe da sua execução. A sabedoria de Deus, nós somos limitados. É Ele que é claro e pontua cada detalhe. Essa sabedoria contrasta então com a nossa visão limitada humana, que é limitada. Como a de líderes espirituais, que é limitada. Eu como pastor sou limitado, meus irmãos. Eu sou como você, como eu falei. Nós somos limitados. Nós somos instrumentos na mão de Deus, mas somos limitados. Embora possamos ser usados por Deus, somos falhos, incapazes de entender todo o plano divino. Então a gente não tem todas as respostas. E você, se vai evangelizar alguém, um dia se você vai ser líder de algo no reino de Deus, você não vai ter todas as respostas. Um dia alguém vai te fazer uma pergunta bem simples, que você vai falar assim, ai, e agora? Sei tudo, por que não perguntou o que eu sei? Isso aí eu não sei. Eu também estou buscando entender. Porque nós somos limitados, meus irmãos. Nós somos limitados, comparados com a sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, o verdadeiro discipulado é seguir a Cristo, que é a encarnação e a sabedoria divina. E não depender de sabedoria humana, que é sempre falha e insuficiente. Como cristãos, nós somos chamados a confiar na sabedoria de Deus. Ainda que aos nossos olhos parece que está uma confusão. Ainda que na nossa visão, mas parece que está tudo errado. Confie, descanse. Aqui eu diria, faça a sua parte. Que não é para salvação, é para quem já foi salvo. Já salvo, na salvação você não tem mérito nenhum, você não faz nada para ser salvo. Mas depois de salvo, que Deus espera que você faça algo quanto a isso.
Isso significa então, meus irmãos, que nós devemos resistir também aqui então. Quando olhamos para a sabedoria de Deus, especialmente em momentos de dificuldade e confusão, significa, meus irmãos, que nós devemos resistir à tentação de colocar líderes espirituais como mediadores entre nós e Deus. Colocar outras pessoas no lugar de Deus, no lugar de Cristo. Essa é uma coisa que nós devemos resistir a essa tentação. Não há ninguém, eu não sou mediador entre você e Deus. Eu não sou, meus irmãos, a minha oração não é mais poderosa que a tua. Não existe um superpoder, eu não sou, como dizia no desenho, Super Saiyajin. Não, eu sou igual a você. Igualzinho. Tenho minhas dificuldades. Então você ora, você consegue também orar. Você consegue não, você deve orar. Terceiro ponto, o conhecimento de Deus. No verso ainda 33 ele fala: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é mencionado por Paulo aqui como um atributo que revela a sua onisciência. Ou seja, ele conhece todas as coisas desde o princípio até o fim. Nem eu e você se conhecemos, falando como pessoas, você não se conhece tão bem quanto Deus te conhece. Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele conhece o mais profundo de todos nós. Enquanto humanos, então, nossos conhecimentos são limitados e frequentemente influenciados por preconceito e ignorância. Pode ver, meus irmãos, nosso conhecimento ele é influenciado a todo momento. Você pode sair daqui hoje e falar somente a Deus a glória. Você chegar em casa e ver alguém pregando e falando assim: não, mas não é somente a Deus, que tu vai ter uma coroa de glória quando chegar no céu. Tu fala assim: não, o pastor estava errado. Acho que esse cara que está certo. Porque eu acho que eu vou ter parte na minha salvação. Porque falou que quando eu chegar no céu eu vou ganhar, vou ser condecorado lá. Eu acho que está certo. Mas não tem a ver com a tua salvação. O galardão que você vai ganhar no céu não tem a ver com a tua salvação. Não é porque você fez algo porque mereceu estar lá. Mas pode te influenciar, inclinar o nosso coração para o erro. No entanto, então Deus possui uma visão perfeita de todas as coisas. E assim Ele inclina o nosso coração para o que é certo. Glória a Ele por isso. Então nada pode ser mais absurdo, segundo R.C. Sproul, que é um escritor que eu até recomendo uma Bíblia dele de estudo que é maravilhosa, a Bíblia da Reforma. Ele diz assim: nada pode ser mais absurdo do que pensar que podemos acrescentar algo ao conhecimento de Deus, ou instruí-lo de como Ele deve agir, ou do como Ele deve fazer. Hoje à tarde eu estava meditando nessa mensagem, meus irmãos, enquanto isso tinha uns pernilongos me rondando, e eu, pernilongo, pá. Daqui a pouco eu aqui, lendo, meditando na palavra, por que, Senhor, que o Senhor fez esses pernilongos, né? Que bicho desgranado, né? Foi Deus que fez, meus irmãos, ou não foi? Foi Deus, criou todas essas coisas. Aí nós queremos dar um conselho para Deus. Não, Deus, tu não precisava ter feito isso aí. Podia fazer ele sem aquele biquinho para ele não morder a gente, né? Só fazer as zoadinhas em redor do ouvido só. Mas não morder. Mas Deus fez as coisas perfeitas. E quem somos nós para dar um conselho para Deus? Nós vamos chegar no céu, quem sabe a ciência já descobriu. Porque que ele é assim, ele morde, ele faz essa zoada, ele é chatinho. Mas Deus fez todas as coisas. E quem somos nós para dar um conselho para Deus? Na questão de um mosquito, imagina na questão da salvação. Imagina na soberania de Deus, no conhecimento de Deus. Meus irmãos, quanto limitado nós somos. E quantas coisas eu e você mudaria. Quanta gente já estaria no inferno se fosse por nossa conta. Não, isso aí tem que ir para o inferno. Tomara que... Agora você se converteu, não pode mais pensar assim, meus irmãos. Mas antes de se converter, quem sabe você pensava assim. Tomara que queime. Tomara que esse aí... Ainda bem que dizem que as nossas palavras têm poder, mas ainda bem que ela não tem poder de nada. Porque senão, imagina que caos estaria essa terra, se todos nós tivéssemos poder nas nossas palavras. Quando o Tiago fala do poder da língua, ele fala do poder de difamar as pessoas. Mas não que você tem poder de matar alguém com a língua. Fala, morto, a pessoa cai morto. Senão, já viu, né? A terra tinha entrado em extinção. Mas voltando aqui para o texto, meus irmãos. Então Deus, meus irmãos, possui sabedoria superior e muito, muito superior que nós não conseguimos nem imaginar, imensurável. E esse ponto é crucial porque demonstra que
É um erro colocar líderes espirituais num pedestal. Por mais bem intencionado que sejam, líderes humanos não possuem o conhecimento perfeito de Deus. Como eu falei, eu como pastor não possuo conhecimento perfeito de Deus, meus irmãos. Por mais que eu estude, eu vou acabar aqui nessa terra o meu tempo. A palavra diz que nós vamos chegar na glória com Deus e vamos continuar conhecendo a Deus. Então, todos são limitados. Não há ninguém superior que vai conhecer, ter todo o conhecimento perfeito da vontade de Deus, ou o mesmo conhecimento que Deus tem. Os que tentaram fazer isso, você sabe o que aconteceu, né, meus irmãos? Adão e Eva. Ó, come aí que tu vai ser igual a Deus. A Eva. Vai ter o mesmo conhecimento. Eu falei, eu estou pensando, acho que eu vou querer. É o que aconteceu. O pecado entrou na terra. Então nós não vamos conseguir alcançar esse conhecimento como Deus. Então, meus irmãos, voltando para cá, a idolatria a líderes frequentemente surge quando esquecemos que Deus é o único que realmente nos conhece profundamente. Quando alguém chega e fala, isso que eu te digo, ontem tu pisou numa poça e tu ia quebrar a perna. Tomara que ninguém pisou na poça aqui, né? Você vai falar, pastor, tá revelando aí. Ia quebrar a perna, mas Deus te livrou daquela poça. Eu falo assim, o pastor, homem de Deus, hein? Esse tem um contato direto com o Senhor, né? Que olha só, ele sabia até a da poça. Olha, a poça era assim, pode ver que não é mentira. Eu falo, não, nem vou orar mais. Eu nem vou ler mais a Bíblia, nem na igreja vou mais. Eu quero é acompanhar esse pastor na internet. Eu quero mandar meu WhatsApp para ele, fazer um pix e falar para ele falar mais um pouco da minha vida. Fala aí, me avisa quando tiver alguma poça aí que eu vou cair e quebrar a perna, que me avisa antes. Idolatrar. Colocar alguém num pedestal acima de Deus. Então a prática, meus irmãos, de buscar conselho com líderes espirituais é saudável. Não estou falando para você não procurar o pastor, procurar um líder espiritual, ou um líder quando tem vários setores. Na parte do Kids, um pai quer pedir um conselho para a professora do Kids, para a responsável. A minha criança está assim, o que tu acha, irmã, que eu devo fazer? O irmão, o que acha o líder do jovem? Pode sim, você deve buscar conselhos, ou com pastores também deve buscar conselhos, meus irmãos. Sim, é saudável buscar conselho, mas deve ser feita com discernimento, reconhecendo que o conhecimento humano é falho. Tu imagina alguém chega para mim como pastor e fala assim, olha, pastor, meu casamento está chato, nós estamos há 30 anos casados já, e você não tem mais graça no nosso casamento. Aí eu como pastor chego e falo assim, vou te dar um conselho, por que vocês não vivem um relacionamento aberto? Cada um vai para um lado, final de semana tu vai para um baile, ela vai para não sei aonde, por que tu não vai para a praia tirar umas férias? Por que tu não viaja para tal lugar e fica 3 meses longe do teu marido? Ou tu da esposa, vice-versa. Quem sabe eu resolvo o problema naquele momento? Mas é bíblico, meus irmãos? Não é. Então nós precisamos ter o discernimento do que é um conselho bíblico e do que não é. Mas isso está muito na cara. Não, ninguém vai falar isso aí, pastor. Mas talvez hoje alguém chegue e fale assim, não, eu estou casado há 25 anos, ou menos tempo, mas meu marido ronca que é um trator velho. Ou a mulher pode roncar também, que a mulher também ronca, né, irmãs, ou não? Não sei, a minha não ronca. Até a minha pequenininha ronca. Falar de mim esse dia, eu vi elas dormindo as duas. Eu falei assim, não gravar, né? Mas enfim, meus irmãos, já pensou? Chega um cara e fala, não, pastor, olha, meu marido ronca. O que eu faço? Eu falo, não, dorme separada, irmã. Arruma um quartinho lá. Pega o quartinho mais chique da casa e vai dormir separada. No momento vai resolver, e não parece ser tão mal essa ideia. Né? Não parece ser mal. Quem sabe teu marido vai fazer um tratamento, aquele negócio, aquela operação no nariz lá, alguma coisa assim, vai parar de roncar, vai melhorar. Enquanto você dorme separada, irmã. A irmã pega gosto por dormir separado. Ou ele pega gosto. E a palavra não aconselha isso. Imagina que caos vai gerar lá na frente. Um conselho errado que pode trazer um transtorno para a família. E quem aconselhou? Pastor. Não ele que falou isso. E se ele falou, está falado. Não está falado não, meus irmãos. Bíblia. O que a Bíblia aconselha? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre isso? Não fala sobre roncar, né, meus irmãos? Mas fala para suportar um ao outro. Amar um ao outro. Então tá aí. Bota um tampão no ouvido, bota um fone. E leva esse marido para o médico para ver se resolve. Mas voltando para cá, meus irmãos, então nós precisamos ter discernimento espiritual do que é um aconselhamento correto e do que não é. Porque
Porque os falsos líderes vão dar vários aconselhamentos, os falsos vão dar vários aconselhamentos. Então nós devemos cultivar um relacionamento também pessoal com Deus, de meditação na palavra, de oração, para nós ter esse discernimento. Como você vai ter o discernimento se você não conhece a palavra de Deus? Como você vai ter discernimento se você não fala com Deus? Não costuma conversar com Ele, e uma oração não é algo repetidamente, como a gente aprendeu lá atrás, que reza 4 Pai Nosso, e mais tantas Maria, e mais tantos, não, uma oração, meus irmãos, é um diálogo, é conversar, é dobrar teu joelho, é deitada, de pé, é de joelho, não tem posição também, não, de joelho parece que a oração é mais forte, no monte parece que a oração é mais forte, não, lá naquele cantinho lá em casa, quando eu dobro meu joelho, ali eu falo com Deus, ali eu escuto a voz de Deus, é porque você separou um tempo para falar com Deus, mas pode ser em qualquer lugar, em qualquer momento, dirigindo, de pé, deitado, dormindo não dá, meus irmãos, porque é uma conversa, em pensamento, não pode falar, pense, fale com Deus, Ele vai falar com você, é uma conversa, é um diálogo, você fala, e ouve Deus falando contigo, e confortando teu coração, mas para ter discernimento, então, para avaliar essas coisas, meus irmãos, nós precisamos estar em oração, precisamos estar meditando na palavra do Senhor, em vez de depender então de líderes humanos, para nos guiar, nós devemos depender totalmente de Cristo, totalmente de Deus. Ao final desse versículo, então, Paulo exclama e diz assim, que os juízos de Deus são insondáveis, e os seus caminhos inescrutáveis. Isso nos leva a uma conclusão prática aqui, que adorar a líderes humanos é um erro, porque sua sabedoria e conhecimento são limitados. Então, aí já selou. Somente Deus é digno da nossa adoração, pois Ele é a fonte de riqueza, sabedoria e reconhecimento. Esses dois aspectos aqui, então, o juízo e os caminhos, nos levam a considerar a soberania de Deus. A soberania de Deus na sua totalidade. A palavra juízo aqui se refere, então, a decisões soberanas de Deus. Seus decretos eternos e sua justiça é perfeita. Vocês lembram lá em Romanos 9, que quando Paulo fala que Deus elegeu, predestinou, chamou e tal, e assim, lá em Jacó, estou resumindo, tá, irmãos? Talvez os irmãos não conhecem, me perdoe, porque aí os irmãos não vão entender. Mas eu vou explicar mais detalhadamente. Ele fala que antes de Jacó e Esaú serem gêmeos no ventre da sua mãe, Deus havia amado Jacó e odiado a Esaú. E aí surge uma questão. Mas as crianças nem tinham feito nada. Elas nem tinham nascido. Elas estavam, antes de estar no ventre da mãe, Deus já odiava um e amava o outro. Isso é injustiça. A nossa sabedoria, o nosso juízo, o nosso julgamento limitado. Aí o que Paulo fala? Por acaso há injustiça da parte de Deus? Porque com certeza ele também pensou isso, quando ele estava escrevendo. E assim, quantos pensam isso? Mas os juízos de Deus, é isso que Paulo está falando, e está dando glória aqui, porque ele entendeu que Deus faz como Ele quer. Ele é soberano, Ele é dono de toda a criatura, Ele que fez o pernilongo, meu irmão, para te morder. E tu, que se estapeie. Tu que lute. Ele fez todas essas coisas. Então Ele é dono de tudo. E muitas vezes nós vamos olhar aqui para a história e vamos tentar achar uma explicação. Falar, mas claro, Deus amou Jacó porque Esaú ia vender a primogenitura. Vendeu porque... Ele amou porque Ele amou. Porque Ele escolheu. Porque Ele faz como Ele quer. Os juízos dele são muito acima do nosso. As decisões dele são soberanas. A decisão de Deus e os decretos eternos dele são perfeitos. É isso que nós precisamos entender. Os seus juízos são insondáveis, ou seja, não pode ser completamente compreendido pela mente humana. Não conseguimos. São insondáveis. Isso inclui tanto os seus atos de julgamento quanto a sua graça soberana na salvação. João Calvino afirma: os juízos de Deus são tão elevados que não podem ser compreendidos por nossa razão. Ele não nos deve explicação, mas nos chama a reverência e submissão. Olha o final dessa frase. Ele não nos deve explicação, mas nos chama a reverência e a submissão. Eu não entendo. Eu não entendi essa parte. Mas eu sou submisso à tua vontade.
sou reverente ao Senhor, porque a Ti seja toda a glória. Então, meus irmãos, quando enfrentamos situações difíceis, devemos resistir à tentação e buscar respostas, não buscar respostas absolutas, mas confiar em Deus. Podemos até buscar conselhos, mas a confiança última deve estar no Deus soberano. Porque nós vamos tentar achar a resposta para tudo, meus irmãos. Por que fulano morreu? Por que Beltrano não nasceu? Por que aqui não aconteceu? Por que não deu certo para mim isso aqui? Por que será que aquilo lá? Meus irmãos, nós não vamos achar uma resposta absoluta. Nós não vamos achar, porque nós devemos o quê? Confiar em Deus. Falar assim, Deus fez assim e quis assim, é porque era para ser assim. É difícil, meus irmãos, mas é confiar. É sobre se entregar. É sobre entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. E seus juízos são perfeitos. E um dia nós vamos entender isso. A gente pode questionar. Chegar, Deus, mas por que isso? Ou quem sabe nem vamos questionar, porque já vamos ter entendido algo quando chega lá. Os caminhos de Deus mencionados então por Paulo refere-se aqui a uma forma como ele executa os seus planos soberanos. Esses caminhos, embora revelados parcialmente nas Escrituras, permanecem assim inescrutáveis em sua totalidade. E Isaías 55, 8, verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Então por isso que nós não conseguimos muitas vezes compreender, meus irmãos. Isaías aqui está reafirmando isso. Os caminhos de Deus são frequentemente, quando nós olhamos, parecem misteriosos, porque parece além da nossa lógica humana. Mas sabemos que os planos de Deus não dependem da compreensão, mas da sua sabedoria eterna. Glória a Deus por isso, né? Já pensou se nós tivesse que compreender tudo o que Ele faz? E eu quero aqui para o próximo verso. Romanos 11, 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Nós estamos sem ainda. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído ou restituído? Paulo aqui, após exortar da profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, então ele reforça a ideia aqui por meio de 3 perguntas retóricas. E essas perguntas aqui destacam então a absoluta soberania de Deus e independência de Deus. Deus não depende de ninguém. Lembrando-nos de que Ele não é influenciado ou instruído por mim, ou por você, ou por ninguém. Quem foi que instruiu Ele? Quem foi que deu a Ele primeiro para depois ser restituído? Quem foi? Ninguém. Ele é o Criador de todas as coisas. Então a primeira pergunta ele fala: quem conheceu a mente do Senhor? E aqui é Isaías 40, 13, que diz assim: e sublinha a incapacidade humana de sondar plenamente aqui os planos de Deus. Mais uma vez ele chama atenção para Isaías, dizendo que a nossa incapacidade humana de sondar a mente de Deus, de saber o que Deus vai fazer. E João Calvino explica aqui que os conselhos de Deus estão muito acima da nossa compreensão, da nossa mente finita. Jamais nós vamos alcançar a sabedoria infinita de Deus. Jamais a nossa mente vai conseguir alcançar. A segunda pergunta ele fala: quem foi o seu conselheiro? Quem foi que conselhou a Deus? Quem foi, será, que falou para Deus como era para Ele fazer todas as coisas? E reafirma aqui que Deus não precisa do conselho e da assistência de ninguém, que Ele é soberano, que Ele é totalmente autossuficiente, que Ele é totalmente poderoso para fazer todas as coisas. A terceira pergunta ele fala: ou quem primeiro deu a Ele, para que seja restituído?
E Jó 41:11 enfatiza então que ninguém pode reivindicar algo de Deus, como se eles tivessem dívida. Tudo que recebemos é fruto da sua graça. Então essa verdade corrige a mentalidade de dependência exagerada, meus irmãos, de líderes, que muitas vezes é alimentada pela falsa ideia dos méritos ou créditos espirituais superiores. Ou como se você fala, não, vou pedir oração para o pastor porque ele tem crédito no céu. Ele é pastor, então ele tem bônus na chamada recebida. Você nem lembra mais que é isso, né, meus irmãos? Lembra do telefone? Você tinha bônus na chamada, alguém te ligava, tu ganhava um bônus para ligar para outra pessoa. Muitas vezes a gente pensa que o líder é isso, que o pastor ele tem bônus na chamada recebida, ele tem bônus lá no céu. A hora que ele quiser, ele só passa o cartão e fala, Jesus, manda aí que eu tenho um crédito a ver aí. Não, meus irmãos, todos nós devemos orar, todos nós somos iguais, todos nós perante Deus somos iguais. É isso que nós precisamos entender, essa realidade que nós precisamos entender que nós estamos na mesma posição de absoluta dependência da graça de Deus. Nós todos estamos nessa plena dependência. E último ponto aqui em Romanos 11:36. Deus é o início, meio e fim de todas as coisas, que diz assim, Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui então o clímax da adoração de Paulo, da doxologia, resume toda a grandiosidade de Deus em uma tríplice afirmação aqui. Paulo reúne aqui a origem, o propósito e o destino final de todas as coisas, oferecendo aqui uma visão abrangente da soberania de Deus. Esse versículo aqui não apenas encerra esse tratado teológico que ele faz no verso 9, 10 e 11, no capítulo, 9, 10 e 11, não só encerra aqui, mas ele oferece aqui uma visão abrangente da soberania de Deus, dizendo que esse versículo aqui não apenas então faz esse encerramento, mas fala aqui sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre que tudo é para Ele, tudo é dele, e corrige aqui então a idolatria humana, redirecionando aqui então a adoração exclusiva a Deus. A expressão porque dele aponta que Deus é o Criador da fonte de todas as coisas. Não há nada no universo, nada, meus irmãos, nós precisamos entender isso, nada no universo que não seja criado por Deus, independentemente da vontade. Nada foi criado se não foi por Deus, independente da vontade humana. Em Colossenses 1:16 fala, Paulo reforça e aponta para isso, dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então essa é a realidade, meus irmãos, que nós encerramos essa série dos 5 solas. A ele seja dada toda a glória. Essa é a realidade que nos convida a reconhecer que nenhuma glória pode ser atribuída a homens. Nada pode ser atribuído àquilo que foi criado. Nunca podemos colocar a criatura acima do Criador. Sejam pessoas, sejam objetos, nada, meus irmãos. Pode ser coisa de idolatria para nós. A segunda frase que ele fala por meio dele, destaca que Deus é o agente ativo que sustenta e governa todas as coisas. Ele não apenas criou o universo, mas também sustenta a continuidade de tudo, por meio da sua palavra. Por ele, para ele e por meio dele, todas as coisas permanecem como estão, e ele que é dono de tudo. Deus não delega o seu controle da criação a ninguém. Ele está presente em cada detalhe da história, orquestrando tudo, sobre todos. Não há líder mundial, não há país mais poderoso, não há, meus irmãos, ninguém que não esteja embaixo ou submisso à vontade de Deus. Inclusive, meus irmãos, os principados e potestades, inclusive o inimigo da minha e da tua alma. Eu costumo dizer, e já disse a Martim Lutero, que o diabo é um cachorro na corrente de Deus.
Ou seja, ele vai até onde Deus permite. Deus é soberano sobre todos, inclusive sobre ele. Não há uma guerra espiritual, no mundo espiritual, uma queda de braço, onde Jesus, aquele teatro que a gente via, que era Jesus e o inimigo, puxando uma pessoa, um puxava no braço, outro puxava no outro puxava, agora vai ganhar. Não, agora Jesus vai ganhar essa alma. Não, o diabo está puxando para lá, agora vai levar para lá. Não existe essa guerra, meus irmãos. Jesus já venceu, e o inimigo é derrotado. Ele é limitado. Então não existe uma queda de braço, que uma hora o reino dos céus está vencendo, uma hora Jesus vence, outra hora o inimigo vence. Não, Jesus já venceu na cruz, já venceu por mim e por você. Ele é dono e soberano sobre todas as coisas. Para nós encerrar, meus irmãos, nós devemos então estar na dependência total de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Nosso sustento, nossas decisões, a nossa fé, não pode estar fundamentada em homens, mas em Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. E eu finalizo aqui com a terceira frase de Paulo, que diz que para ele aponta o propósito final da existência, que toda a glória é dele, que a existência nossa e de tudo que há nessa terra é para a glória dele. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, possuímos, é para a glória de Deus. Esse é o terceiro ponto aqui que finaliza. E isso também é afirmado lá no Catecismo de Hindenburg, que fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso significa que todas as coisas, desde a criação do mundo até o plano da redenção, têm como objetivo manifestar a glória de Deus. Tudo e todos. Quando vivemos para a glória de Deus, reconhecemos que tudo o que somos e tudo o que temos existe para exaltar o nome de Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos existe para exaltar o nome de Deus. Paulo conclui então aqui a sua adoração com uma declaração final: a Ele seja a glória para sempre, amém. Essa é a resposta apropriada, meus irmãos, para a soberania de Deus, para a soberana graça de Deus. Tudo que fazemos deve dar motivo pelo desejo de glorificar a Deus. Isso inclui a nossa adoração, a nossa decisão, as decisões da nossa rotina. Tudo deve apontar para a glória de Deus. Até mesmo a maneira como vemos os líderes espirituais deve apontar para a glória de Deus. Em vez de exaltá-lo, devemos reconhecer que eles também são instrumentos da graça divina. E reconhecer que nós somos instrumentos, todos iguais instrumentos na mão do Senhor. A glória pertence exclusivamente a Deus. E a melhor maneira de honrar é direcionar toda a nossa adoração, confiança a Ele, rejeitando qualquer forma de idolatria. Rejeite qualquer forma de idolatria. Meus irmãos, e muitas vezes nós idolatramos tantas coisas que a gente acha que é só pessoas, que é só uma estátua, como eu falei. Quem sabe você está idolatrando a tua casa, teu carro, um bem material, alguma coisa que Deus te deu. Fala, não, se eu perder isso aqui, acabou minha vida. Se eu perder isso aqui, que já se tornou algo não que você ama mais, mas algo que você idolatra, isso não pode ocupar o lugar de Deus na tua vida. Não pode ocupar o lugar de Deus na tua vida. Então, se algo está ocupando o lugar de Deus na tua vida, é porque você já está passando por um nível de idolatria. Então, repense, vigie, peça para Deus te trazer de novo ao primeiro amor. Então, nossa vida deve exaltar ao Senhor. Nossa vida, então, nós devemos viver para a glória de Deus. E será, meus irmãos, que estamos vivendo para a glória de Deus? Ou estamos permitindo que pessoas ou circunstâncias roubem o lugar que pertence a Ele? Eu finalizo aqui com essas perguntas. Ou quem sabe, será que nós mesmos estamos roubando a glória de Deus? Quem sabe você está idolatrando a si mesmo? Quem sabe nós não estamos idolatrando outra pessoa, mas a si mesmo? Não, eu sou perfeito demais. Eu sou bom demais para fazer isso. Eu sou perfeito demais para estar fazendo essa coisa. Não, eu sou bom demais para estar servindo o Senhor nessa área. Eu sou perfeito demais para estar indo lá naquelas pessoas que precisam do Evangelho. Não, eles são... Você acha que nem merecem receber o Evangelho. Será que nós mesmos não estamos idolatrando a nós mesmos? Deixando de viver para a glória de Deus? Deixando então assim, de negar a nós mesmos e as nossas vontades? Deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa? Que possamos, meus irmãos, como Paulo, reconhecer que tudo é dele, e por meio dele e para ele, e viver para a glória do Criador.
que possamos assim, então com um amém cheio de convicção, como Paulo falou ali na sua adoração, no ápice da adoração dele, ele fala, para ele seja dada toda a glória, porque dele, por ele, pelo meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória, para todos sempre, amém. Amém? Glória a Deus. Então se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Meus irmãos, você consegue entender o poder dessa palavra amém? Ou a seriedade do amém? Paulo aqui entende todas as coisas, vamos simplificar aqui, ele entende tudo aquilo que Deus está falando, ou algumas coisas ele não entende, como a gente falou, mas ele se coloca aos pés do Senhor, para dizer, Senhor, para ti seja toda a glória, amém? Será que nós estamos se colocando aos pés do Senhor? Estamos se colocando na vontade dEle? Eu creio que hoje você já se colocou na vontade de Deus, porque você veio até aqui, e você negou a tua carne. Fala que a tua carne não queria ficar em casa hoje, fala que você não queria estar no rio, fala que você não queria continuar um pouquinho na piscina, ou na praia. Fala, que tarde maravilhosa para estar na praia, aquele ventinho da praia, que delícia. Mas você abriu mão, você negou a si mesmo, você falou, não, eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Isso é começando, isso é parte do nosso viver para a glória de Deus. Eu quero te convidar mais uma vez então, nessa noite, a adorarmos a Deus. Eu quero orar aqui, junto com os irmãos, e depois eu quero entoar aquele cântico que a gente fez por último aqui, a Ele a glória. Eu quero que você cante a Ele a glória, mas cante mesmo com todo. Trazido ao nosso entendimento, e muitas vezes também, Senhor Deus, nós não temos compreendido a Tua vontade, e o Teu caminho, e talvez não temos entendido aquilo que o Senhor tem como propósito para nossas vidas, Pai, mas sabemos, Senhor Deus, que o propósito final de cada um de nós é que nós fomos criados, chamados para a Tua glória. Todas as coisas nessa terra, tudo aquilo que foi criado, Pai, desde o ser humano, nós, como os passarinhos, como tudo, Senhor Deus, que nos cerca, foi tudo criado para a Tua glória. E muitas vezes nós, quem sabe, negligenciamos de viver para a Tua glória, negligenciamos de fazer o nosso trabalho para a Sua glória, negligenciamos muitas vezes de fazer as coisas, Senhor Deus, que são concernentes à Tua vontade. Relutamos muitas vezes, Pai, somos muitas vezes obstinados, Senhor Deus, e teimosos em fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. O que nós pedimos nessa noite, Pai, é que nós vivamos os tempos que nos restam nessa terra, Senhor Deus, para a Tua glória. Nos capacita, Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá domínio próprio, para negar a nós mesmos e fazer a Tua vontade, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos e nós te louvamos, e agora te adoramos nesse momento. Te adoramos nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar, queremos te glorificar,
E a Ti dá toda a glória, toda a honra e glória, Pai, em nome